Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Bom, a gente está continuando aqui na parte de funções do Excel, a gente já viu as funções de texto na última aula, agora vamos falar sobre as funções lógicas, né? E uma das funções mais importantes do Excel é a função C, que se enquadra dentro dessa categoria. Vamos entender um pouquinho, pessoal, então, o que seriam as funções lógicas, né? Antes de mais nada, essas funções são criadas, né, foram criadas para que a gente conseguisse trabalhar com os testes lógicos do Excel. A gente falou sobre os operadores de comparação nas aulas anteriores. Lembra, pessoal, do maior, menor, maior igual, diferente, em que a gente comparava dois textos ou dois, por exemplo, números, e o Excel retornava verdadeiro ou falso? É a mesma coisa aqui. Aquilo que a gente estava fazendo usando os operadores de comparação eram os chamados testes lógicos. E aqui no Excel, por exemplo, quando a gente trabalha com mais de um teste, a gente precisa de uma função que nos auxilie nisso, né? Então, por exemplo, se eu tenho um determinado teste lógico aqui, 1 é igual a 1, essa é uma pergunta, né? O Excel retorna verdadeiro ou falso. Esse é o meu primeiro teste lógico, tá? Se eu tivesse um segundo teste lógico, por exemplo, 2 é maior que 1, isso também é um teste lógico para o Excel e ele vai retornar verdadeiro ou falso. A gente sabe, pessoal, que o resultado desse primeiro teste é verdadeiro. 1 é igual a 1. Então, essa daqui vai ser o retorno do Excel. E para esse, 2 maior que 1, também é verdadeiro. A gente sabe que é verdadeiro e o Excel vai retornar verdadeiro. Se a gente quiser olhar o resultado simultâneo desses dois testes lógicos, a gente usa, pessoal, essa tabela aqui. Essa é uma tabela que te dá o que vai retornar do teste lógico para mais de um teste simultâneo. Só que ele faz isso de duas formas. Ele usa o que a gente chama de função e ele também nos retorna o resultado das funções OU. E aí no Excel a gente usa dessa forma aqui. Quando eu quero o e a gente já vai entender o que é o e, o que é o OU, a diferença, né? A gente usa aqui o nome e, abre parênteses, o primeiro teste e o segundo teste. E o OU, né? Mesma coisa, mesma estrutura, os argumentos dessa função, teste 1 e teste 2. Vamos olhar isso aqui no Excel, pessoal? Colocar aqui um exemplo. Então, o que nós temos aqui? Né? A gente tem aqui uma tabela bem simples, com 10 notas de aluno e 10 frequências desses mesmos alunos em determinada escola. Então, imagina que eu quero testar, pessoal, se o aluno tem nota boa e se tem frequência boa. Ou seja, eu quero fazer dois testes simultâneos. Né? Eu poderia fazer testes individuais, por exemplo, a nota é boa? E vamos definir nota boa, né? Nota boa é aquela nota que está, por exemplo, acima de 8, tá? Então, nota boa é aquela que é maior do que 8. Vou até colocar dessa forma aqui, para a gente lembrar. Então, nota é boa. O que a gente faz? A gente usou os operadores de comparação nas aulas anteriores. Então, eu venho aqui, pego o conteúdo da célula A2 e faço o teste lógico, né? Isso aqui é maior do que 8? O Excel vai retornar verdadeiro ou falso. Né? Então, para esse caso é verdadeiro, eu vou usar esses mesmos testes para todas as outras linhas. Então, olha só. A gente tem aqui que esse caso para esse aluno é verdadeiro, todos esses outros aqui são falsos, tem outro verdadeiro aqui e um outro verdadeiro aqui. Então, maravilha, pessoal. Fiz o nosso primeiro teste lógico. Né? Vou até criar aqui uma nova linha e vou chamar de teste 1. Tudo bem? Só para a gente lembrar. Ótimo, vamos fazer um segundo teste, só que agora eu quero fazer a frequência, tá? Então, para o meu teste 2, eu quero fazer a seguinte pergunta. A frequência é boa? E boa, vamos definir o que seja boa aqui. Vamos supor que seja maior do que, por exemplo, 75%, tá? Geralmente nas escolas, faculdades, a gente tem esse limite aí, tá? Mesma coisa, pessoal, eu tenho que usar os operadores de comparação do Excel, só que agora eu vou pegar da frequência. Frequência é maior do que 75%? Lembra que no Excel, percentual a gente coloca com o operador aqui de percentual, ou a gente pode simplesmente colocar em formato decimal. Um percentual é um número dividido por 100. Né?
Vamos deixar dessa forma aí, 0,75. Então, ele deu verdadeiro para esse caso, tá bom? Vou colocar o mesmo teste de comparação em todos os outros, olha lá. Como as referências são relativas, então as fórmulas se autoajustam, né? Como a gente já viu naquela aula de referências absolutas e relativas do Excel. Muito bem, pessoal, eu tenho 2 testes lógicos. Agora, como que eu crio um teste que seja a junção do teste 1 e do teste 2? Né? Ou seja, se eu tivesse um teste, vamos chamar de teste consolidado, digamos assim, consolidado. E esse teste consolidado, eu quero saber se o teste 1 e o teste 2 é verdadeiro. Para a gente fazer isso, pessoal, que entra então a nossa função chamada função E. Né? Eu quero saber então aqui, tem nota e frequência boas. Então é isso que eu quero fazer nesse segundo teste, né? Ele é um E, tá vendo que esse E tá aqui, pessoal? Esse E não é à toa. Né? Esse E do jeito que tá aqui significa que eu quero que ele tenha uma nota boa e uma frequência boa simultaneamente. Então para isso que o Excel nos dá a função E. Se eu chego aqui, ó, coloco o E, abro parênteses, ele me pergunta o primeiro teste lógico. E olha só, pessoal, o primeiro teste lógico tá aqui, ó, que é o que a gente acabou de fazer, tá? Eu posso referenciar a célula C3, que já tem o teste lógico, ou eu poderia fazer o teste lógico de novo, né? Eu pego aqui, ó, em nota, e pergunto se a nota é acima de 8. Poderia fazer da mesma forma, tá? Como eu já tenho o teste criado para esse exemplo, eu vou só referenciar para a célula C3, tá bom? Ponto e vírgula, o segundo argumento da função E é o teste 2, é esse teste lógico 2. Tá aqui, já foi feito na célula D3, tá bom? Bom, pessoal, já tenho tudo que a função E precisa para funcionar. Então ela vai testar simultaneamente se as duas condições são verdadeiras, tá bom? Quando eu retorno aqui, pessoal, ele deu verdadeiro. E olha só, é exatamente isso que a nossa tabela de verdade diz que daria. Se eu tenho uma função e o resultado do teste 1 é verdadeiro e o resultado do teste 2 é verdadeiro, então o resultado da função E, que é o teste consolidado, também é verdadeiro. E é o que a gente viu aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro, tá bom? Vamos fazer o mesmo teste para todos os outros. Por que esses daqui deram falso, pessoal? Porque olha a tabela verdade aqui, ó. No E, o resultado do E só é verdadeiro quando os dois simultaneamente são verdadeiros. Se algum deles aqui é falso, por exemplo, esse daqui é falso, esse daqui é falso e esses dois aqui é falso, se pelo menos um é falso, pessoal, a função E retorna falso. Tá? É isso que a tabela verdade aqui está nos consolidando. Tá bom? Então, a função E serve para isso, quando eu quero que as duas condições simultaneamente sejam verdadeiras. E aí eu uso essa função E, tá bom? Agora, pessoal, talvez nessa universidade, por exemplo, não precisa ter os dois simultaneamente. Pode ser que só o aluno tendo uma nota ou tendo frequência já está bom. Então, na verdade, esse E aqui não é mais E, né? Seria um ou. Ou seja, tendo nota boa ou tendo frequência, a gente, esse aluno aí, por exemplo, passa de ano, né? Por assim dizer. Então eu quero saber o seguinte, será que esse teste 1 ou esse teste 2 é verdadeiro? É isso que a função ou vai te dar de resposta, pessoal. Então olha só, coloco o ou, faço o mesmo processo. Esse aqui é o meu teste 1. O segundo teste da função ou seja, o segundo argumento, está aqui, ó, na frequência. Né? Fecho o parênteses e dou Enter. Então o resultado que ele deu aqui, pessoal, também segue o que está na nossa tabela verdade. Na tabela verdade, aqui no caso de ou, olha só, se o primeiro teste é verdadeiro e o segundo teste é verdadeiro, a função ou vai retornar verdadeiro, que é o que a gente teve aqui. Se a gente jogar isso aqui para todos os outros alunos, olha só, isso aqui retornou falso. Por que retornou falso? Vamos olhar lá na tabela verdade? Na função ou, ele só retorna falso quando os dois testes são falsos.
E é justamente o que aconteceu aqui, tá vendo? Ó? Os dois testes aqui retornaram falsos, tá? Então, todos os outros que retornaram verdadeiro na função ou, olha só, se pelo menos um dos testes for verdadeiro, então a função ou vai retornar verdadeiro. Se pelo menos um for falso, na função e ele retorna falso. Então essa é a diferença, pessoal. E eu preciso que todos sejam verdadeiros, todos os testes sejam verdadeiros, para que ele seja verdadeiro. E no caso da função ou, todos os testes precisam ser... Se eu tenho pelo menos um teste que é verdadeiro, ele me retorna verdadeiro. Tá bom? Então aí eu tenho essas duas funções, tá? A função e a função ou já nos ajuda a testar aí simultaneamente os testes, tá? É muito útil, a gente usa isso em vários momentos aí no ciclo de preparação dos dados para uma análise no Excel, tá? Só que aí a função mais interessante vem agora, né? A função, pessoal, uma das funções lógicas do Excel muito utilizadas é a tal da função e. Desculpa, a função C, né? Essa função é muito conhecida aí para quem é usuário do Excel. Inevitavelmente, uma vez ou outra, você já usou ela na vida. Né? E como a função C trabalha? Ela também tem como primeiro argumento algum teste lógico, né? E aí, pessoal, a função C, ela retorna este valor que estiver aqui, se o resultado do teste for verdadeiro, e ela retorna este valor aqui, se o resultado desse teste lógico for falso. Olha um exemplo aqui, ó, nesse caso. Se o conteúdo da célula 2 for maior do que 9, então a gente quer que ele retorne bom aluno. Se isso daqui, esse teste lógico, for falso, ele vai retornar precisa melhorar. Tá bom? Então, como a gente colocaria isso aqui, ó, nesse caso? Deixa eu ocultar esses testes consolidados, vamos relembrar aqui. Eu quero, vamos colocar aqui como bom aluno. Tá? Então, é um teste que a gente vai fazer, tá bom? Então, esse bom aluno, a gente vai usar a função C, e olha só como que ela trabalharia. Se o resultado de um teste lógico, por exemplo, aqui, ó, o resultado da nota do aluno, for maior do que 8, né, que é o nosso critério de nota boa, então, ponto e vírgula, olha só, o próximo argumento é o valor se verdadeiro. Se esse teste, pessoal, for verdadeiro, eu quero que essa função retorne bom aluno. Bom aluno, tá bom? Agora, se o resultado desse teste lógico for falso, ou seja, o aluno tiver nota menor ou igual a 8, então eu quero que ele retorne precisa melhorar. Tá bom? Fecha parênteses, perceba que como é um texto, eu coloquei entre aspas duplas, né? A gente já falou isso nas outras aulas. Basta agora, pessoal, dar um Enter. Olha lá o que o Excel fez. Ele retornou bom aluno para esse caso. Por quê? Porque a nota do aluno de fato está maior do que 8. Se eu colocar essa mesma função para todos os outros alunos, olha só, tem alguns aqui que precisam melhorar, né? Esses que precisam melhorar aqui estão com notas abaixo, né, ou iguais a 8. Então, olha que interessante a função C. Ela te dá uma oportunidade de retornar valores diferentes de acordo com testes lógicos. Então, com isso, pessoal, já abre um leque de oportunidades para vocês trabalharem no Excel gigantesco. Né? Imagina que você tem uma situação que você quer testar. Se essa situação acontece, retorna 1. Se não, 0 caso contrário. Então você tem aí uma coluna de zeros e uns que é bem interessante para você fazer contagens. Né? Quantos alunos são bons, quantos são ruins? Né? Então, por exemplo, quando em vez de bom aluno ou não, eu poderia fazer uma contagem usando o mesmo critério. Ó. Se o aluno for maior ou igual a 8 aqui em nota, eu quero que ele me retorne o número 1. Caso contrário, quero que ele me retorne o número 0. Certo? Então, olha só como ficou a função. C maior que 8, 1, e 0 caso contrário. Agora, perceba que ele não está retornando texto, né? Ele está retornando números. E aí, olha só, zeros e uns. Né? Se o aluno for bom, ele retorna 1.
E aí eu poderia fazer uma contagem, né? Quantos? Quantidade de bons, por exemplo. Eu poderia simplesmente fazer agora uma soma desses valores aqui. Né? Somando esses valores, eu tenho 3. Então olha só como com a função C eu consigo testar uma condição em toda a minha base, e essa condição, ela depois eu faço uma soma e eu tenho já um indicador, né, do quanto essa situação acontece. Então esse é só um exemplo, pessoal, do uso da função C. E a função C poderia também ser utilizada para condições de e ou. Né? Então, por exemplo, em vez desse caso aqui, eu vou voltar às minhas colunas que eu tinha ocultado, clicando aqui em reexibir. Então, olha só, pessoal, em vez de eu colocar bom aluno, sim ou não, eu vou colocar agora passou de ano. Passou de ano, que no caso passar de ano, vamos supor que eu preciso que ele tenha frequência e tenha nota, né? Nota boa. Então, olha só, vou ocultar essas duas colunas, que eu não preciso mais delas, e vou colocar uma função C. Se o teste consolidado que eu quero é esse, né? É o de E. Então, se isso daqui for igual a verdadeiro, e aí eu escrevo verdadeiro, pessoal, tá? Então, coloco aqui, passou de ano. Passou de ano. Caso contrário, não passou. Né? Não passou. Certo? Muito bem, olha só. Esse daqui é um aluno que passou de ano. Vamos ver quantos não passaram? Olha só, esse aqui não passou, não passou, não passou. E assim por diante. Então, esses alunos aqui, ó, só 2 passaram de ano. Né? Por quê? Porque eles têm tanto boas frequências como boas notas, olha só. Então, o aluno 10 tirou 10, tinha 93%, e o aluno que tinha 9 tinha 99% de frequência. Então, esse é um exemplo, pessoal, de como a função E consegue nos ajudar a testar várias condições, né? E as funções E e OU nos ajudam, inclusive, a potencializar a função C para que vocês consigam fazer testes cada vez mais sofisticados. Bom? Então, pessoal, essa foi a função, as funções de lógica, funções extremamente importantes aí para um analista de dados conseguir criar novas variáveis, inclusive como a gente fez, né? A gente tinha 2 variáveis ali, 2 colunas no nosso Excel, e a gente criou várias outras como condições, né, em relação às colunas originais. Então a gente consegue criar novas colunas para fazer análise. Uma das análises lá foi simplesmente uma contagem. Só que, claro, né, nesse curso a gente vai fazer coisas muito mais sofisticadas que agregam muito valor aí para os negócios. Tá bom? Então não percam a próxima aula quando a gente começa a falar das funções de procura, outra classe de funções extremamente relevante para todo usuário de Excel. Nos vemos na próxima aula, pessoal. Até lá!